A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio onde o inimigo tem tentado calar essas vozes, mas Deus tem decidido revelar. E hoje estou com uma improvável, gente, uma mulher de Deus, minha amiga, amo demais, mas ela tem uma história que Deus falava, me apontava para ela assim, e eu relutei, porque faz algum tempo que eu não a vejo, mas Deus trazia ela no meu coração e eu não pude resistir. Eu falei, amém, Senhor, porque esse projeto tem dono e não é meu, é do Senhor. Então, apresento a vocês Mariana Geraldo, uma mulher de Deus que tem muito para trazer no coração de vocês essa noite, em nome de Jesus. Má, obrigada, amiga. Imagina, vai. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar do Senhor, né, do que Ele faz na nossa vida. Então, eis-me aqui. Depois do eis-me aqui já era, Já né? é? Só vai. Só vai. Glória a Deus. Má, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente tem uma amizade, porém tem muitas coisas que a gente não sabe, né, amiga? Da sua vida ali, então da minha também. A gente nós somos amigas, gente, mas assim, a gente construiu, mas precisa construir muito mais, né? Então, eu sei algumas coisas rasas da vida dela e Deus sabe. Então, por isso Deus me apontou para ela, falou: "Olha, eu sei de coisas que ela precisa revelar, porque corações vão ser tocados". Então é isso, Má. Compartilha aqui com a gente. Eu vou começar te perguntando. Conta para nós, quem é a Mariana? Da onde Uau. veio, como nasceu? Conta pra gente um pouquinho. Bom, vou resumir numa frase que eu sou filha amada do Senhor. Eita, essa é a glória. nossa identidade que a gente precisa ter enraizado. Aí o que vem né, em cima disso é o que a gente vai construindo. Mas a Mari, ela desde hoje eu posso dizer, né, que desde o ventre da minha mãe teve lutas, porque não foi uma gravidez, eu acredito que desejada, porque eu fui adotada, né? Então no ventre da mãe biológica houve ali uma rejeição. E aí eu falo assim, é incrível porque poderia ter sido abortada numa gravidez indesejada, que a própria avó não queria, a mãe ainda parece que queria, mas a avó não queria. Então assim, poderia, ela era muito novinha, então assim, tinha tudo para ser abortada. E aí eu creio que o propósito de Deus é maior, né? Então assim, numa gravidez que pode não ter sido desejada há 41 anos atrás, né? Um tempo ali que tudo era muito escondidinho. Então eu falei, ali já teve a luta. Então a Mari é essa que nasce, né? Tem esse nascimento já conturbado. E de lá para cá, literalmente, eu digo assim, eu nunca fui rejeitada. Hoje eu sei disso. Mas dentro de mim houve uma sensação do abandono. Porque eu creio que o próprio feto ali, a criança dentro do ventre da mãe, ela já reconhece muita coisa. Não tem a consciência, não tem a percepção, mas o neném ali dentro, ele sente. Então eu não sei o que aconteceu ali dentro, mas eu cresci com algo dentro de mim, que só na fase adulta, e bem adulta a gente está falando, depois dos 30 e poucos anos, que eu fui identificar e reconhecer. Então é essa menina que ela cresceu com esse abandono, porque eu não sei o que foi ouvido no ventre, o que não foi. Então, se eu pudesse falar, eram com 2 dias de vida. Porque aí eu fui tirada da mãe biológica e fui entregue para uma outra família. Então ali, tipo assim, cadê os meus, né? Aquela percepção, sai do ambiente, não teve ocitocina, que é um hormônio, um neurotransmissor, se eu não me engano, muito importante, então não teve. Então essa criança, ela já... 2 dias, Mari. Porque eu fui entregue com 2 dias de vida, né? Então eu tenho essa percepção, assim, não é consciente, né? Porque eu não estava lá, assim, de lembrança. Mas eu tenho essa percepção, assim, de que naquele momento teve a ruptura. Que depois de um tempo eu fui descobrir que ela não queria entregar, foi a avó, né, que quis dar, enfim. Então ali teve uma ruptura, não tem como, né? É uma ligação ali. Porém, eu tive numa família que me amou muito. Só que por isso que eu falo que esse processo a gente precisa ter muita consciência, porque não houve rejeição. Mas eu tinha essa sensação dentro de mim, porque eu fui muito bem aceita. Eu fui numa família que até hoje eu sou muito amada. Né? Eu pareço muito com a minha irmã, as pessoas olham e falam assim, meu Deus. Verdade, gente. Eu já fui na feira lá em São Paulo, que ela, vocês são gêmeas? Eu olhei pra minha irmã assim e falei, da mesma placenta, né? Só que não, né? Só que não. Então essa, a Mari veio
né, numa vida assim de muita turbulência. A minha infância foi muito legal. Assim, E a sua infância foi aonde, Mari? até meus 10 anos em São Paulo. Em São Paulo. Aí com 10 anos eu venho para Araraquara, fico até meus 27, eu acho. Volto para São Paulo. Aí depois fiquei nessas idas e vindas. Então, até os 10 anos eu não tenho muita consciência. Depois dos 10, eu já sinto uma tribulação assim interior, talvez pela própria adolescência ali, né, você já vai tendo discernimento. Mas foi uma infância de brincar, uma infância muito gostosa. Mas no meio disso existia essa Mari, que era esburacada, era vazia, e ninguém sabia, porque a Mari também foi muito fechada. Então eu passava por muitas coisas sem falar para ninguém, e eu nem tinha consciência disso. Então já com 16 anos eu começo a beber. Já Meu com 16 primeiro anos, porre foi com 16 anos, de quase dar coma alcoólico, assim, Mari. de eu ficar desmaiada. Então ali, aí você descobre a anestesia. Os vazios que alguma coisa anestesiou de momento, né? A dor de momento. E de lá, e aí depois desse dia foi essa, assim, eu não fui aquela pessoa de ficar, né, bêbada, se bebendo, mas não bêbada eu ficava, mas assim, não era, às vezes ficava assim, não era de ficar balada, de ficar saindo, mas eu bebia. Talvez era uma anestesia, assim, talvez não, era uma anestesia. Né, amiga? Era. Né? Então foi essa, eu fui mesmo me reconhecer como gente com, sei lá, 30. Eu lembro que com 32 anos eu acho que eu conheci Jesus, que acho que foi 2017. Tanto é que eu achei que eu fosse morrer com 33, porque aí começa aquele negócio, né? Jesus morreu. E eu comecei com aquilo. Não, eu conheci Jesus com 32, é porque eu vou morrer com 33. Ai, misericórdia, amiga. E aí eu tive essa percepção. Mas aí foi nessa época que eu comecei. Com quantos anos? 32. 32 anos. Que aí eu conheci Jesus, mas ainda assim foi aquela luta. Eu só me... Tanto é que no livro eu cito o Salmo 139. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Forte esse Foi salmo. nesse versículo que eu fui resgatada. E já foi mais de 33 anos. Foi lá com os 33 anos. Eu estava lendo esse salmo num GP, né, que é uma célula lá em São Paulo. Eu morava em São Paulo ainda. A apacentadora do grupo lá, que era líder, falou: Mari, você não leu? Que aí, isso foi na pandemia. Então, antes da pandemia, eu conheci Jesus, ia para os encontros, né, de GC nas casas. Entre a pandemia, a gente faz online. Aí, nessas reuniões online, a apacentadora falou assim: Mari, você não leu o Salmo 139 hoje? Eu falei: leio, mas eu não conhecia. A hora que leu? Comecei a ler lá na chamada de vídeo, eu já comecei a chorar. Meu Deus. Porque quando chegou nessa parte, aí fala que eu não vou me lembrar, eu tô com uma dificuldade de memorização, mas fala que teceu ali no ventre. Como que é? Salmo 139. Salmo 139. Vamos lá, gente. Pode falar, amiga. Que aí fala que meus ossos não estavam escondidos, ali eu estava guardada. Quando eu fui lendo aquilo, eu fiz: meu Deus, É forte. o Senhor me quis. Desde ali eu estava sendo guardada. Foi nesse dia que eu falei assim: eu não fui abortada. Fui desejada, fui sonhada. Eu estava protegida por Deus ali. Nossa, olha aqui. Salmo 139, amiga. Acho que o 13 é o tu criaste. Pois possuíste os meus rins Essa é uma outra versão. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Uau! Ali eu falei: Deus me guarda desde o ventre da minha mãe. Eu estava protegida. Ele me quer. Meu Deus. Ali começa o acesso de uma identidade. Só que eu não tinha de filha. De filha. E de que ele me quis, tipo assim, porque aí eu já tinha lido o livro Uma Vida com Propósito, que tem um capítulo que fala: você não é um acidente. E aí eu lembrei do livro, eu falei: meu Deus, eu não sou um acidente, Deus me quis. E aí, nesse momento, começou a minha caminhada com Deus. Amiga, que forte isso. Ou seja, a Mari viveu com várias lacunas até os seus 32 anos. 32? 32 anos. Com 32 anos e uma leitura de um salmo, quando você leu que Deus te teceu no ventre da tua mãe, ali você entendeu que você foi sonhada por Deus. E eu não tinha nem discernimento da palavra do Senhor, do quanto ela é viva e eficaz. Nossa.
Então, olha como a palavra, por isso que eu enfatizo muito a palavra. Eu falo assim, é gostoso mover? É, mas é a palavra que vai transformar. O mover, ele pode atrair, mas o que vai transformar é a palavra. Meu Deus do céu. Mari, e aí de lá para cá, como que você começou a lidar? Peraí, eu não fui abandonada. Eu sou filha amada. Essa é a minha identidade, filha amada. Como que você começou a lidar com tudo isso? Então, nesse momento, eu não tinha essa percepção do filho amada. Eu Ainda só não. entendi que Deus me quis. Falei, Uau. Deus... É por isso que eu falo, é o Espírito Santo. Porque o interessante, eu conversei até com a minha pastora esses dias, de que antes mesmo de eu conhecer Jesus, eu já tinha um coração da Mari de hoje. De quem me conhece sabe do que eu estou falando. E hoje eu entendo, se eu não conhecia Jesus, e se o amor que eu entrego é o amor que eu recebo... Uau! Meu Deus, ele sempre me quis. Sempre. Eu podia estar em outra religião, porque eu passei por outras religiões. Eu falei, como é que a Mari pode ser bondosa se é Deus que entrega isso para mim? Eu falei, então Deus sempre foi na minha vida. E isso para mim é muito forte, porque eu falei, de nós a gente não tem nada de bom. Então, se antes de Jesus eu já tinha esse coração que eu tenho hoje, sempre foi Deus. Amiga. E aí, a partir disso, eu começo a... Né, até eu estava numa igreja lá em São Paulo, só que eu comecei... Aí, dentro dessa igreja, eu ouvi o pastor dizendo assim nas pregações, olha para a cruz. Trauma de infância é besteira. Olha para a cruz. Amor próprio é besteira. Olha para a cruz. Eu lembro num culto de domingo, eu chorava. Eu falei, Deus, me perdoa, porque eu tenho esses traumas de infância. E eu não sei o que é olhar para a cruz. Nossa. E eu comecei a chorar, porque aí eu achei que eu estivesse errada. Por estar sentindo dor de infância, por estar sentindo tudo que eu estava sentindo. E ali, porque a Mari, ela tem um instinto muito esquisito, que esquisito não é ruim, mas de olhar para isso. Eu falei, como é que um pastor está num púlpito falando que é besteira? Eu falei, ele sabe quem está aqui embaixo? Uhum. Quantas almas tem aqui que sofreram? Quantas dores? Aí, enfim, foi essa peleja. E eu frequentando os lugares, e eu tendo esse olhar diferente, que eu creio que é o Senhor, porque eu oro muito para Ele tirar isso de mim. E não sai. Aí, enfim, eu ia procurar no YouTube, né, vídeos, só que era tantas linhas teológicas que eu comecei a enlouquecer. Eu falei assim, não aguento mais. Aí eu estava num grupo da igreja de WhatsApp e eu queria sair. Eu falei, agora o Satanás me pegou. Falei, porque eu tô querendo sair da igreja? Falei, agora eu tô pro diabo mesmo. Falei, minha vida tá entregue pro diabo. E eu orei, eu jejuei. Mesmo no comecinho, eu não tive pastor. Eu fui até agora. Eu nunca tive um pastor comigo. Caramba, você nunca conseguiu ser pastoreada, Mari. Nunca. Mas você acha que por resistência sua? Também, só que eu não conseguia estar numa igreja. E quando eu estava, não tinha essa recepção. Então ninguém sabia. A Mari sempre foi, você me conhece. Reservada. Para eu estar aqui é pelo Senhor, porque eu não me exponho. Tanto que quando eu falei, Deus, eu vou convidar, mas eu não sei não, hein? Não, é muito louco. Então, assim, eu não sou de me expor. Então, eu chegava nas igrejas, eu ficava quietinha. Falei, Deus, eu não vou falar nada. E ficava. E às vezes eu não conseguia. Então, nesse momento, eu não consegui. Aí eu lembro que eu, no meu quarto, lá em São Paulo, eu entrei no grupo assim e cliquei. Sair do grupo. Nesse momento, eu senti um peso sair das minhas costas. E eu ainda estava no início, eu não tinha conhecimento. Eu já tenho um pouco hoje, mas lá, muito menos. E eu falei, gente, eu tô leve. Aí eu ajoelhei no quarto chorando e eu falava assim, isso é Jesus. Isso é Jesus. Foi para a liberdade que Ele me chamou. E eu, até hoje, assim, hoje eu entendo um pouco mais, mas tipo assim, na hora ali eu falei, meu, o que está acontecendo? Só sabia chorar, chorar, chorar. E ali eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu não aguento mais tantas linhas teológicas. Isso realmente... Eu quero direto da fonte. Falei, tanto é que até hoje eu falo assim, o Senhor vai falar aqui comigo. Eu sei que o coração é enganoso, mas o Senhor sabe do que eu estou falando. Quando o Senhor me trouxer uma paz que eu vou entender, eu vou saber que é do Senhor. Caso contrário, eu não vou ouvir mais homem nenhum.
E ali foi, eu larguei tudo de igreja, fiquei só no meu quarto buscando, desde ali eu comecei no secreto, comecei a buscar, ouvir a pregação e fiquei buscando e lendo a palavra sem entender nada no começo, porque para quem, né, no começo a gente não entende nada, fui lendo, aí minha vida foi ficando turbulenta, porque entrou a pandemia, tudo, aí eu precisei fazer terapia, porque aí eu comecei a acessar emoções, e a Mari foi muito racional. A Mari sempre foi muito racional. E eu entendo hoje que desde muito cedo, porque eu tenho uma cena minha que eu caí da motoca com 3 para 4 anos. Ninguém sabe disso. Eu caí da motoca brincando e eu perdi a voz, porque bati as costas. Eu levantei, ao invés de eu correr para um adulto, eu corri para a sala, eu botei as minhas mãozinhas assim no encosto do sofá. Calma, Mari. Calma, sempre racional. Vai ficar tudo bem. E eu me cuidando. Eu nunca deixei ninguém cuidar de mim. Então ali foi uma independência muito grande e essa racionalidade. E aí eu fui percebendo, falei, eu sempre fui muito racional em defesa, porque eu não podia sentir, porque sentir doía muito. Então eu criei um robozinho, Mari Robô. Então a Mari não sentia. Quando você conhece Jesus, e eu falo que antes de eu ser crente, eu cantava: entra na minha casa, mexe com minha estrutura. Eu falei, eu não sabia nem o que eu estava cantando. Exatamente. Aí quando Jesus entra, você não fica do jeito que você está, não tem como. Realmente mexe com as estruturas. E aí eu comecei a acessar emoções. E aí eu me perdi. Eu falei, preciso fazer terapia. Tanto é que a primeira terapia que eu fiz lá, quando a mulher abriu a câmera, que foi online, por que você está aqui, Mari? Eu falei, porque eu quero aprender a lidar com as minhas emoções. Eu fiquei ali por algum tempo, acho que 9 meses fazendo terapia e parei também. Que aí é como se Deus falasse, acabou. Aí eu parei. Então, nesse eu fiquei pelejando. Só que ainda assim com Deus, pela minha racionalidade, é um desafio. Porque eu senti as coisas, mas eu não acredito. Eu falo, não, o senhor tem que provar. Eu tenho que entender que é do Senhor, que não é coisa da minha cabeça, que eu não estou, né, performando e tal. Então foi muito difícil, assim. Olha que eu não uso a palavra difícil, né? Não usa, não. Mas foi ligeiramente. Ela que me ensina, vá, não usa difícil, é desafiador. Amiga, mas assim, eu entendo o que nisso tudo, assim, que você trouxe até aqui. Você tinha uma resistência, né? De deixar pessoas acessarem o teu coração. Muita. Né? Muita. E talvez foi por isso que você não conseguiu, às vezes, criar essa raiz. Porque eu falo, quando a gente está numa igreja, que a gente se encaixa, porque eu falo que cada um tem o seu lugar. Quando a gente chega e fala, é aqui. Não que vai ser 100%. Nunca será. Mas existe uma porcentagem muito boa para a gente estar naquele lugar e deixar ser acessada, se permitir ser cuidada, orientada, direcionada. E aí você começou a liberar mais acessos sobre o seu coração, assim? Ová, a gente vê na Bíblia sobre o amor, né? Sim. E para mim, o que rompeu foi o amor. O amor. Deus usou pessoas para me amar e insistir. Só que o que acontece? Isso é uma coisa que eu tenho para mim, que nós, como cristãos, a gente peca muito. Porque a sensação que dá, tanto é que no livro eu escrevo que existem muitas Maris por aí. Sim. E se hoje a Mari está aqui, vale a pena investir nas Maris. Vale a pena suportar as Maris. E tem muitas Maris por aí. Pessoas difíceis de lidar, pessoas com bloqueios, pessoas com dores. Porque de fato é difícil, né, amiga? É difícil lidar com pessoas assim. Exatamente. Tem hora que a gente tenta se aproximar e existe aquela resistência e a gente dá um passo para trás, mas realmente precisa ser investido, né? Então eu falo assim, nós pecamos muito porque assim, porque também as pessoas estão feridas. Por isso que eu falo, dentro das igrejas mesmo, tem pessoas feridas que não gritam as suas dores. Sim. Porque parece que, mas eu tenho Deus, eu posso doer. Eu tô com Deus, eu vou reclamar. Então, as pessoas feridas estão cuidando de pessoas feridas. E a Bíblia fala que um cego não guia outro cego. Sim. Então eu falo assim, por isso que eu falo, é todo um contexto, né? Não é muito mais profundo do que isso. Então, sim, quando a Mari começou a sentir, não é nem sentir, acho que eu percebia esse amor, esse cuidado, foi rompendo. Então, sempre era uma pessoa... Foi te constrangendo, né, amiga? Foi. Só que, assim, muitas das vezes as pessoas soltavam da mão.
Por quê? Não aguentam. Porque as pessoas não estão com estruturas para aguentar. A Bíblia fala, suportai uns aos outros. Mas, às vezes, a gente não está com estrutura. Porque a gente também não pode gritar as nossas dores. Exato. Então, tem muito no meu coração de cuidar de quem cuida. Porque quem cuida de quem cuida? Uau. Exato. Então, pastor não pode chorar. Pastora não pode sofrer. Claro que pode. Só que não estão, porque na igreja é cobrado. Na cabeça de algumas... Porque tem muita gente ferida entrando nas igrejas, querendo sugar os pastores, porque estão ferida. E aí eu costumo dizer que a gente tira de canequinha de nós para dar para os outros. E nós precisamos do transbordo. Só que o transbordo só acontece quando eu tampo os buracos. Exato. Senão a caixa d'água não enche. Não enche nunca. Então, por isso que eu falo, é um trabalho muito complexo, assim. É simples, porque é só cuidar, mas é complexo, está todo mundo envolvido nas suas dores. Então, sim, a Mari foi rompendo de pouco. Só que se eu falar também que a Mari hoje está top, não, porque a Mari talvez é uma característica. Eu também nem acho ruim ser fechada. Você não pode também ficar se abrindo para todo mundo. Sim, mas aprendi isso com você. Mas o Senhor, Ele vem colocando pessoas. E aí é a obra de Deus. Por isso que é importante, quando nós formos ajudar alguém, sempre direcionar para Deus. Nunca sou eu que estou te entregando. Eu estou entregando o que eu recebo de Deus. Vamos buscar juntos na fonte? Exato. Porque senão gera dependência. E uma expectativa na pessoa, né? E nós somos falhos, né? Exatamente. Eu falho com muita gente, tenho certeza, já feri muita gente. Então, nós precisamos entender que é sempre direcionar para Deus. Só que às vezes tem a vaidade, né? Você gostou, você ser elogiada. Ah, tá me ajudando. Então, a gente precisa ter muito discernimento. Então, foi isso. A Mari foi caminhando e está chegando aqui, né? E tá indo. E vamos embora. Nós vem aqui. Amiga, e assim, chegou o momento de você falar, eu preciso acessar a raiz dessa dor. Eu quero saber quem é minha mãe, eu quero saber o porquê que ela me entregou. Houve esse momento? Houve esse momento e a minha própria mãe foi junto comigo. Uau. Só que nós não encontramos. Eu sei onde, eu sabia o endereço, mais ou menos o nome, assim. Só que aí a gente chegou perto, assim, as pessoas conheciam, mas aí mudou, não soube mais. E aí eu falei, Deus, eu não vou mais atrás, porque eu não sei se o Senhor quer agora. Então você não chegou... não, entendi. Nós fomos tudo, né, atrás e não encontramos. Então hoje eu falo para Deus, já não me dói, tipo assim, eu já não tenho aquela... Aliás, que eu nunca tive essa dor. A minha dor era de falar assim, eu não quero que ela morra sem saber que eu perdoei. Sem saber que tá tudo bem. Porque uma mulher pôr um filho no mundo e nunca mais... carregar essa dor, né? Entendeu? Nunca mais. Então, não sei, se estiver viva, não queria que morresse antes de se precisar do perdão, porque para mim está bem resolvido. Eu escrevo também que uma precisou rejeitar para que a outra pudesse ser chamada de mãe. Eita, isso é forte, hein, gente? Porque a minha mãe não podia gerar. Ela não podia? Não. Então, assim, como é que ela ia ser mãe? Uma precisou rejeitar. Meu Deus. Então, Deus, Ele tem... E hoje, a minha família está conhecendo Jesus através da minha vida. Então, você acha que alguma coisa mais importa? Não. Para onde eu vim, eu não sei, eu sei para onde eu vou. Eita, Jesus, glória a Deus. Sabe assim? Então, isso hoje é de verdade. Por muito tempo eu falei sem sentir, que também faz parte de um processo. Sim. Até que você enraize isso. Hoje não, hoje para mim, eu não sei nem se eu quero ser alguma coisa. Olha. A não ser canal, a não ser instrumento. Eu não conto, Mari, você quer ser? E não é ruim, que pode parecer uma coisa depressiva. Não, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Exato, é isso. Eu sendo instrumento, para mim é o que importa. Ser posicionada na vontade de Deus, né? Claro que Ele vai alinhando, porque se você não quiser ser nada, você não se move. Sim. Mas eu falo assim, eu não tenho mais aquela coisa. Já quis ser muita coisa, já fiz. Hoje em dia é tão esquisito, só que é tão bom. Libertador. É que você fala assim, só quero seguir. Amiga, eu acho que isso é uma maturidade também muito grande, porque eu tô vivendo muito isso hoje, sabe? Eu também sempre sonhei, né? A gente sonha em ser muitas coisas. E chegou um momento que eu falei, eu quero estar onde Deus quer que eu esteja, eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. E eu acho que isso é uma maturidade, sabe? A gente não ficar se debatendo dentro dos nossos quereres, assim, sabe?
Eu acho que isso é uma maturidade. Então, eu vejo isso em você, na sua Com caminhada, certeza. no seu processo. E quando a gente entende, porque que nem eu já fui do mundo coaching, Sim, então lá é muita performance. verdade. É outra camada, né, E é da uma sua vida. performance, entendeu? Então você vai performando. Eu lembro que quando eu tinha oportunidade na igreja, eu ficava em desespero. Aí teve um dia que virou a chave, eu falei, Mari, você não é para performar lá em cima é para transbordar. É só para fazer o que o Senhor quer. Quando virou essa chave, Ser canal, né? tipo assim, você fala, por que eu tô com receio de subir ali? Eu não preciso performar, não preciso nem acertar, porque A se eu mensagem não é errar, minha. porque se eu errar, Deus é misericordioso, Exato. eu tenho a humildade de entender, tanto é que eu falo para todo mundo, gente, se eu errar, me fala, que eu quero ter a chance de aprender, não fica quieta. Exato. Porque eu vou errar. Só que se você não me falar, eu não vou saber que eu errei e eu não vou aprender. Então, é muito isso, sabe, de você entregar. E aí, Val, uma coisa importante, acho que para falar, é a tal da libertação, que para mim também foi muito desafiador, porque eu não acreditava no mundo espiritual. E aí eu ia sentindo coisas, ia sentindo, e eu ia desdenhando, e o diabo sapateando. Você vivia muitas opressões, né, amiga? Muitas, né? Mas muitas Opressões mesmo, pesadas, mesmo. né? Tanto é que o meu testemunho, assim, tem coisas que eu senti até essa semana que passou, que tá chegando a hora de eu contar. Glória a Deus. Mas que ainda não é momento. Glória a Deus. Mas tem coisas que eu sei que eu ainda preciso falar. Vai voltar aqui contar pra gente. Porque assim, eu sei que eu preciso preparar, que tem muitas coisas pesadas, então não é para falar. Exato. Só então, mas esse negócio de libertação, porque eu lembro que eu estava lendo a Bíblia, aí eu já morava em Itanhaém, estava morando. E eu estava lendo a Bíblia, e chegou em Deuteronômio 8, que fala do deserto, que Deus permitiu o deserto para testar o coração, a intenção do coração. E eu estava com 39 anos, eu acho. Não foi nem 38, foi 39. Eu parei assim na Bíblia, eu falei, eu vou ser liberta com 40 anos. Eu tive esse discernimento, eu falei, Deus, é para mim essa palavra. Amém. Acho que foi o próprio Espírito Santo ali me falando. Eu lembro que eu compartilhei com uma amiga, eu falei, olha o que eu acabei de ler, eu vou ser liberta. Eu estava acho que com 39. Eu lembro desse processo, da sua festa ainda do aniversário. Aí, o que aconteceu? Só que eu estava assim, num processo que eu estava orando, eu falava assim, Deus, e eu estava num momento de eu não aguentar mais. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu falei, e o Senhor conhece o meu coração. Eu falei, o Senhor sabe que a tua filha está no limite. E a minha oração foi aquela, todo dia à noite eu orava no meu quarto. Eu não aguento mais. Nisso, uma amiga minha lá de Itanhaém me pagou uma conferência numa igreja, que nem era a igreja que ela frequentava. E eu falei que eu não ia. Ela falou, mas já tá pago? Como você que ela comprava um, ganhava outro? Como assim? Ela falou, você vai. Aí eu fui birrenta. Ali, o Senhor me pegou. Eu só sei que eu fui ajoelhada pro chão, no momento que chamaram as mulheres lá na frente. Ai, Jesus. Eu ajoelhei pro chão e fiquei ali. Tanto é que todo mundo levantou e minha amiga falou, Mari, você não levantava? E eu ficava apavorada. E eu só queria ficar ali na presença. Eu só queria ficar ali. Eu só sabia da glória, ficar ali ajoelhada. Levantei, teve o almoço. Depois do almoço, continuou o culto. Veio uma pregadora. Tanto é que eu gravei a pregação, porque eu não absorvi nada. Eu só chorava. Que ela falou uma passagem, eu não vou lembrar agora onde está. Mas ela fala sobre a maturidade da fé e ela fala que vivia como escravo, que tinha que viver como filho. E ali eu falei, eu estou sendo escrava. Eu estou vivendo a identidade de escrava. E eu chorei. Não conseguia parar de chorar. E eu, para chorar em público, é uma coisa assim. Aí essa pessoa que pregou, ela fazia mentoria de cura e libertação. Isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, eu mandei mensagem para ela. Aí ela marcou para mim na terça-feira, para começar a mentoria de cura e libertação. Nem tinha muito dinheiro, assim, estava trabalhando perrengue ali, falei, mas vamos. Aí eu pagava, a gente fazia a mentoria. E eu estava numa igreja lá em Itanhaém. E eu ia batizar no sábado. Só que meu coração não estava em paz para batizar. Aí eu falei, Deus, faz alguma coisa se não for para batizar. Quando foi na segunda-feira, não, na terça-feira eu fiz a mentoria, ela abriu o celular, a câmera, falando assim, Mari, o Senhor pediu para eu começar com uma palavra para você. Aquela passagem do homem que está jogado à beira do caminho. Felipe?
Não, aquele samaritano estava Que tá jogado ficou deixado na beira do caminho. Sim, bom E aí, samaritano. isso, aí Sim. passou um, passou outro. Sim. E ele foi deixado lá. E o Senhor está falando que hoje ele está te tirando da beira do caminho. Ai, Jesus. Coisa linda, pai. Ela não me conhecia. E ela falou isso numa terça-feira de manhã. Quando eu fiz a mentoria, tudo. Quando foi terça-feira, finalzinho da tarde, eu tenho uma DR ali com o pessoal da igreja, né? DR. Fizeram alguma coisa ali e aí eu entendi. Porque eu estava passando por um processo de opressão, a igreja não entendeu e começou a querer me isolar e ao invés de me ajudar a libertação. Aí eu falei assim, ali eu falei, vou sair da igreja. E fui para a igreja que eu tinha ido na conferência. Só que na hora que essa pessoa falou para mim, você vai ficar ali de lado, tal, não foi com essas palavras, mas só para eu não expor as pessoas. Eu lembrei da palavra de manhã que eu recebi da mulher. Eu falei, eu estou sendo deixada na beira do caminho. Mas o Senhor falou para mim que está me tirando. Ali vem uma força sobrenatural. Na terça-feira teve culto nessa igreja, eu fui para o culto dessa igreja, não batizei, fui batizar no final do ano depois nessa igreja que eu fui. Eita, até o brinco ficou emocionado aqui, gente. Aí eu fui batizar nessa igreja, só que aí eu comecei um processo de cura e libertação. Nessa mentoria nós fizemos os desligamentos, as orações de confissão. Todo um processo de cura e libertação mesmo. Todo um processo. Fechar as portas que foram abertas. Foi quando ela falou, Mari, agora você vai se membrar numa igreja, porque depois que a Bíblia fala que depois que o diabo sai, ele pode voltar, encontrar a casa limpa, volta sete vezes pior. Então você vai congregar na igreja, se membrar. E só que eu falei assim, Patrícia, eu não sei se eu vou ficar nessa igreja por muito tempo, porque eu sentia. Ela falou, você vai falar para os pastores isso, que você está se membrando com a liberdade de sair quando Deus falar. Uau. Então foi isso que eu fiz, me membrei. E aí eu entrei muda nessa igreja. E eu falei assim, Deus, aqui eu não vou abrir a boca. É o Senhor que vai revelar quem a Mari é. Uau! Eu ficava todo o culto no cantinho, no fundo ou no canto, sempre, não conversava com ninguém. Vinha um, entregava uma palavra. Vinha outro, entregava uma palavra. O pastor vinha e falava assim, era para você já estar falando, ó. Sabia que era para você já estar falando, era para você estar com vídeo no YouTube. Você tem muita coisa para entregar aí dentro. Eita Deus! Amiga. Aí eis que Deus começou a querer me mover de Itaém para cá de novo. E eu falei, Deus, não faz sentido o que o Senhor está fazendo. Eu falei, estou me sentindo Abraão. E a arma-tenda vai para outro canto, depois volta a arma-tenda. Eu falei, não está fazendo sentido. Eu falei, não faz sentido. E eu tinha certeza que eu ia ficar nessa igreja para aprender. Que é uma igreja avivada. No dia que eu desci as águas, eu abracei o pastor e comecei a falar em línguas, que eu nem sabia. Eu falava sozinha, às vezes, no meu quarto, mas não entendia direito. Ali fui batizado com o Espírito Santo e foi uma loucura. E eu falei, agora eu vou aprender nessa igreja. Deus começou a querer me mover. Aí eu fiquei orando, eu acho que eu orei por uns 6 meses. Deus, fala comigo, mas usa a pastora para falar comigo, porque eu sei que a pastora não é emocionada. Eu ficava observando, ela só entregava quando tinha que entregar. Não era aquela coisa de toda vez que tinha que entregar. E Deus, nada. E eu brava com Deus. Falei, por que o Senhor não está falando? O que está acontecendo? Eis que um dia eu sou no culto, lá no fundo, a pastora lá do altar, ela nem foi entregar para mim lá no microfone. Mari! Eu até peguei a parte da live, eu recortei e guardei para mim. Mari, se movimenta. Oh, Jesus. O Senhor tem obra na sua vida, Ele quer usar a sua voz, Ele quer usar a sua vida. Se movimenta. Ali eu entendi que era para eu me movimentar. E Deus já tinha colocado uma conferência no meu coração, que está guardada aqui. E eu falei assim, e eu estava orando por isso. Falei, Deus, se for para eu fazer essa conferência, me fala, me dá um sinal. E aí Ele vem dando sinais. Então, assim, é essa loucura, vá. E ali eu fui liberta mesmo, assim. Eu senti, tanto é que as pessoas falavam assim, mas o que aconteceu com você? Está diferente. E eu falei assim, aí eu me senti liberta, mas não me senti curada. Existe diferença, né, amiga? Libertação é um processo. Cura é outro processo. E até a pessoa que acho que me ajudou não entendia, porque eu falei, eu fui liberta. Sabe quando você sente? Acho que é espiritualmente mesmo. Eu falei, estou liberta. E foi depois de vários atendimentos ali. Teve um momento que eu falei assim, eu estou liberta. Glória a Deus. Aí eu comecei, a ficar estranha, só que eu percebi que eu não estava curada.
porque são outras camadas. Exato. A cura envolve muita Muita coisa. Tem muita coisa enraizada, tem coisa profunda. Hoje, literalmente hoje, eu estou já no processo de cura, assim. Glória a Deus, De eu amiga. falo assim, agora eu estou sentindo que eu nem acreditava na cura. Eu falei, Deus, eu não acredito. Não porque o Senhor não faz, mas porque é nosso espinho da carne aqui, vai. É o que a gente tem que aguentar aqui. Eu não vou ser curada, porque eu não acreditava. Só que hoje eu vivo, talvez não a cura total, porque sempre vai ter a cicatriz, que não vai doer, mas você vai lembrar. Então, eu Tá creio ali que por um sempre vai estar ali. propósito, né? Então. Aí eu falei assim, só que eu já estou me sentindo completamente diferente, assim. Glória a Deus, amiga. Diferente. E é uma loucura, porque a minha mente racional tem coisas que ela realmente não acessa. E agora me fala uma coisa. Como foi escrever aquele livro? Conta para nós o tema do livro. Porque o livro ele chama Filha por Adoção, do forte, feto gente. ao fato. Só que assim, esse livro, ele é bem sucinto, porque foi a minha primeira exposição. Então, por que eu entendi? Quando eu comecei a acessar isso, eu falei, minha vida deu ruim. Para não falar palavrão, deu titica de galinha, né? Falei, deu ruim. Aí eu comecei a falar, mas espera aí, um cocô de cavalo, ele não serve de adubo? Falei, então se deu ruim, eu vou fazer adubo disso. Eu tive essa percepção. Uau. Aí eu falei assim, vou escrever um livro. Mas não fazia ideia, né? Aí veio, só que aí eu comecei a escrever. Eu falei assim, gente, eu vou me expor. Eu tirei tanta coisa do livro, depois que eu escrevi, eu fui tirando. Foi mexendo. Porque eu fiquei com medo da exposição. O livro pronto, assim, pronto, no modo de dizer, lá praticamente pronto no computador, me dá um estalo. Eu falo assim, meu Deus, eu vou expor a minha mãe, que não era uma conversa falada para todo mundo, assim. Eu falei, eu vou expor a minha mãe, a minha irmã e o meu sobrinho que não sabe. Eu falei, Deus, eu não vou fazer. Eu lembro, que eu morava aqui, lá naquela casa da edícula. Eu ajoelhei lá na edícula de casa, teve um dia que era 6 horas da manhã, eu estava ajoelhada. Falei, Deus, fala comigo, se é para eu fazer esse livro, não. Porque se o senhor falar que não, tá tudo bem, não tem vaidade, não é sobre a Mari, eu falei, eu estou sentindo isso, que eu vou expor vidas, eu vou expor... Então só fala comigo, mas não adianta usar fulano, que eu conheço. Eu falei, usa quem eu não conheço para eu acreditar. Você lembra que a gente foi num culto? Da pastora Marinalva? Que o Washington deu aquele presente? Lembro. Foi naquele dia. Aí, 2 horas da tarde, a Lari falou assim, amiga, vamos num culto comigo? Eu falei, vamos. Quando eu falei, assembleia, eu fiz, meu Deus do céu. É hoje. Eu falei, o que eu vou fazer na assembleia? Porque eu não ia. Aí nós fomos naquele culto, o presbítero, que hoje ele é pastor, ele começou a fazer lá uma dinâmica. Para resumir, ele falou assim, ele me entregou um presente. Ele falou, o que tem dentro do presente? Eu falei, não sei. Aí ele falou assim, e como é que você vai descobrir o que tem aí dentro? Eu falei, abrindo. Aí ele falou assim, igreja, ela orou hoje pela manhã, pedindo uma resposta para Deus. E Deus está falando assim, é para fazer. Foi essas palavras que ele fez. Ai, gente, emocionei agora, foi. Uns vão gostar e outros não. Mas é para fazer porque ele colocou algo dentro de você e precisa sair. E para as pessoas verem, eles vão ter que abrir. Só faltou ele falar que era livro. Meu Deus, só faltou desenhar. Naquele dia, né, cheguei em casa, no outro dia, eu fui para frente do computador, estava escrevendo. Eu lembro que eu escrevi até no celular, pelo Google Drive. Estava na rede, em casa, sentada, e mudando. Veio uma voz assim, tá pronto o livro. Eu fiz assim, tá pronto? Eu falei, tá pronto o livro. Eu lembro que eu estava na rede mesmo eu bati uma foto, falei, o livro tá pronto. Meu Deus, que forte. Aí eu isso. já mandei para a gráfica, tudo. E está aí. Tá aí. O seu primeiro bebezinho. Se Deus quiser, vai vir muito mais, porque olha... Porque agora tem coisas que eu preciso contar, né? Porque eu tirei muita coisa. Como que é mesmo? Repete, por favor, amiga. Filha por adoção, do feto ao fato. Amiga, traz pra mim, por favor. Acho que ela trouxe de presente pra mim. É uma sacolinha que tá aí. Isso. Eu preciso apresentar isso. Que aí eu falei que eu escrevo que, no fundo, eu entendo que do feto, eu entendo que tudo sempre foi um fato, um plano perfeito de Deus. Obrigada, Andresa. Gente, olha aqui, eu preciso mostrar pra vocês, tá? Olha isso. Que coisa linda. Amiga, pessoalmente é muito mais lindo. Porque eu via foto, né? Mas pessoalmente, cara, que coisa linda. Eu
sonhava em ler esse livro. E eu falava: "Vai ter um momento, vai ter um momento". E na hora que você chegou ali com a sacolinha, eu falei: "Amém, eu tô entendendo tudo". E eu vejo que é um novo tempo para minha vida, porque o que eu tô ganhando de livro, minha irmã, e Olha lá. eu amém, Deus, o Senhor quer que eu vou E esse amém, você eu vai vou ler numa ler. tacada só, porque ele é pequenininho. Mas poderoso, poderoso. Você, que também foi uma filha por adoção, filho por adoção, você que se sentiu rejeitado, abandonado, procura esse livro. Depois eu vou colocar o link do Isso. perfil da Mari, você procura lá que tem o link na bio dela. E eu tenho certeza que você vai ser impactado por esse livro, gente, porque aqui ela tá resumindo, né? Mas no livro é outra coisa, e É o que eu você vai falo, ser tá tocado. sucinto, né? Tá bem rápido, pode ver, tem capítulos ali de 2 páginas, porque eu fiquei com muito medo de escrever, e aí depois eu falei assim: "Não, é bom para quem não quer, quem não gosta de ler, vai ler, Vai ler. porque é É curtinho". curto, exato. Então foi intencional, porque a gente entende que tá difícil as pessoas quererem ler, Ter esse né. tempo, né? É, então, ter o hábito de ler, então eu falei: "Ah, esse daí vai ser", aí eu falei: "O próximo já vai ser mais denso, Ah, vocês estão vendo que que já tá no forno". já tá no forno, não acredito. Glória a Deus, amiga. Ô, Tá glória. indo. Não sei se eu conto tudo ainda, porque é o que eu falei, eu tô orando para Deus, para o meu testemunho, qual é a hora, o momento certo de falar. Sim, Nunca tinha sentido isso, senti faz uma semana ou amém. 2, de que, tipo assim, tá chegando a hora de falar, me deu leveza, me deu paz no coração de falar. Então, pode ser que o próximo já venha tudo, Ô, ou glória, não. amém. Ansiosa para os próximos passos aí, em nome de Jesus. Amiga, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua história. Eu sei que você resumiu muita coisa aqui, né? Existe muitas coisas, né? Muitas camadas, né, amiga? Quem te conhece de perto sabe quem é a Mari de fato. Mas hoje em dia, a rede social, a gente tem que ter um certo cuidado, a gente tem que. Mas assim, eu quero que você, agora, se permita a ser usada por Deus. Olhe para aquela câmera e fale com pessoas que o Espírito Santo te direcionar da maneira que ele te direcionar. Deixe uma mensagem para esses corações. Amém, amém. Bom, gente, uma coisa que eu carrego muito no meu coração é a busca no Senhor mesmo. Não tem outro caminho se não for buscar no Senhor. Porém, além de buscar, porque muita gente busca, mas nem todo mundo está encontrando. Então, além do buscar, a gente precisa encontrar. Então busca, busca, busca e vai nele, vai na fonte. Existem pessoas que são canal de bênção? Existe. Existem pessoas falando coisas boas? Existe. Mas na fonte é aquela fonte inesgotável de amor. Então, você que está aí, que se sente também oprimido, se sente cansado, sobrecarregado, entenda que nele não vai ser fácil, mas vai ser mais leve, vai ser mais com propósito, com sentido, porque nós temos um alvo, é o que eu falei. Eu posso não saber de onde eu vim, mas eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que a minha esperança é lá na eternidade. E enquanto isso, a gente vai passando aqui. É. Quando a gente olha para a obra da cruz, a gente olha aquilo ali e fala assim: ele não precisaria passar por aquilo. Ele veio aqui santo, o próprio Deus. Se a gente olhar aquelas imagens que a gente vê da crucificação, da humilhação, ele não precisava passar por nada disso. E ele passou para que hoje eu possa estar aqui e vocês aí tendo livre acesso. Isso é algo que, por mais que às vezes a gente não pare para pensar, a gente precisa entender o quão precioso é. Você ter o livre acesso, a gente precisa mais de sacerdote, intercedendo ali, nós temos o livre acesso. Então, quando você vai, como diz em Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor, é ali que você vai se abastecer. Talvez não do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa, porque Ele é Pai. Nós precisamos entender que através de Cristo nós somos resgatados dessa filiação. Oh, glória. Através da obra da cruz, nós somos chamados de filhos e de filhas. E se você, que é mãe ou pai, tem o poder de amar os seus filhos, você imagina o próprio Deus, a fonte inesgotável do amor. Então, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o vento, porque Pedro caminhou sobre as águas até que ele olhou para o vento.
olhou para a tempestade. Quando estava olhando para Jesus, estava indo. Então não é que nós não vamos cair, nós vamos, mas Jesus está aí para puxar de novo e nos direcionar. Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, porque nós ferimos pessoas, nós vamos frustrar pessoas, isso é normal do ser humano. Então se a gente olhar para o homem, a gente vai cair. A gente precisa olhar para ele e buscar nele, porque é só ele que vai preencher. Nós temos um vazio existencial que é ele que preenche. É ele, o pecado nos separou de Deus. Então, só a obra da cruz vai nos trazer de volta, vai nos levar de volta. Então, é através dele, é por ele, para ele e com ele que a gente vai conseguir vencer nessa vida. E o vencer talvez não seja aqui. Talvez você está aí passando por um momento difícil, talvez você está olhando gente com dinheiro e você sem, gente bonita e você se sentindo feio. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o corpo glorificado, é sobre a obra da cruz, é sobre o amor que foi derramado por você através daquele sangue. Então entenda isso do fundo do coração, sabe? Enraiza isso no seu coração de que o que é importante, os olhos às vezes não vão ver. O que é importante vai estar lá na raiz, crescendo, expandindo, porque depois que vai subir a árvore, a raiz cresce e ninguém vê. Então não liga não se ninguém está vendo, não liga não se você está sendo humilhado, não liga não, deixa a raiz alastrar, porque na hora que essa árvore pegar força, aí ninguém segura, porque o crescimento, ele é sobrenatural, a gente não controla, a gente controla o plantio, a semeadura, mas quando começa a crescer, é a natureza que faz a força. Então bora, como eu digo, vamos juntos até depois do fim. Amém! Gente, essa mulher precisa. Pode vibrar, gente, pode vibrar. Essa mulher precisa voltar aqui, segundo, terceiro episódio, porque é demais, assim. Ela tem muito a agregar, ela tem muito. A Mari, gente, é grande demais. Sou mesmo, ó. E não é só a estatura, não, tá? Ela é muito grande, ela é muito generosa, ela é muito. Existe muito de Deus dentro da Mari, essa é a palavra certa. Amiga, que Deus te use cada dia mais, que Deus te capacite cada dia mais, em nome de Jesus. Que esse primeiro filho aqui venha tocar vidas, mais que o segundo, que o terceiro, que todos os outros que Deus colocar no teu coração, venha tocar corações e trazer ali, de certa maneira, uma cura em muitos corações feridos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigada pelo teu Eu que sim, amiga. agradeço. Te agradeço do fundo do meu coração e é isso. Gente, podcast Pode Vá. Hoje esteve aqui com a Mariana Geraldo. E é isso, eu espero que tenha tocado o teu coração de alguma maneira, como tem tocado o meu. A história dela é linda demais. E mais um episódio onde o inimigo tem tentado calar, mas Deus decidiu revelar. Amém? Mariana Geraldo, beijo no coração. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém! Meu Deus!